que a gente teria uma sequência tão incrível como essa antes da metade provável da temporada. Vem comigo comentar sobre mais um episódio com muita luta, animação belíssima, muitas mortes e flashback com detalhes e segredos reveladores. Olá, eu sou a Gabi Xavier e bora comentar mais uma vez em um domingo de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba. Todos os domingos eu comento aqui no canal episódios do anime sem spoilers do mangá. Tem gente que fica meio confusa, gente, é óbvio que eu vou dar spoiler do episódio que eu tô comentando, mas do mangá não, coisas da frente do mangá que já finalizou, que eu já comentei aqui no canal, e isso não vai ter spoiler, beleza? Hoje a gente vai comentar aqui episódio 5, se você quiser continuar me assistindo comentando é só se inscrever, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Já vão comentando aqui embaixo, você gosta da computação gráfica, dos efeitos ali dos peixões? Esse é um tema meio polêmico, a gente vai chegar lá porque nesse episódio tivemos muitos mais peixes e detalhes. E só um recado pra você que eu sei que é fã de Demon Slayer, temos estampas maravilhosas desse anime em loja.com.br/Gabi-Xavier, assim como várias outras estampas de animes em geral e Japão também. E só até hoje tem frete grátis pro site inteiro em compras acima de R$50, ou seja, maravilhoso. Pois então, no episódio passado muitas pessoas ficaram um pouco incomodadas com o excesso ali de foco num momento de fuga, meio voltando para a irmã do Tanjiro. A gente teve muitas lutas, esse é um arco que tem momentos de ação o tempo todo, mas de fato, o episódio passado, apesar de ser de luta, ele foi mais uma transição para principais focos. Achei interessante que esse episódio aqui, ele começou adaptando o final do capítulo 110, que eles tinham deixado pra agora, né? Eles adiantaram um pouquinho de 112 e tal, fizeram uma misturinha no episódio passado e agora a gente voltou com foco em Tokito. Foi a segunda vez que a gente abriu o episódio com o Hashira da Névoa, o que funciona muito bem narrativamente porque ele está ali frente a frente com uma outra lua superior, que não é aquela que o protagonista está enfrentando, então ele tem o próprio problema pra lidar, portanto é uma nova dinâmica no episódio, um outro ritmo, uma nova respiração, animação com elementos diferentes e a gente vai inserindo aos poucos, enquanto assiste, também um pouquinho do seu flashback, do seu passado, de um personagem que já ficou claro que tá sem memória. E o que rola é que depois dele salvar o Kotetsu, eles encontram no caminho ali o Kanamori-san, que é o ferreiro que estaria inclusive consertando uma espada para o Hashira da Névoa, para o Tokito, e eles vão em direção ao galpão onde estaria o Haganezuka, que é aquele que tá fazendo, né, reconstruindo a espada enferrujada, recuperando, na verdade, a espada enferrujada que estava dentro daquele boneco do guerreiro de 300 anos atrás. Recuperar essa espada, como a gente viu, era uma técnica tão bizarra que ele estava lá, completamente focado, dentro de um galpão isolado e não percebendo os perigos ao seu redor. E o perigo estava na porta dele. Eu acho que esse é um arco que começa a mostrar em doses, assim, pequenas e progressivamente isso vai aumentando, o quanto esse universo de Onis, portanto criaturas demoníacas, monstruosas, ele é brutal. A gente viu, é claro, algumas mortes e principalmente mortes dos inimigos, dos demônios de baixa classe ao longo das primeiras temporadas. E não só a gente tem agora a inclusão dos mais poderosos, mas a gente vê o efeito que eles causam nas pessoas. A Vila dos Ferreiros está sendo massacrada. O que a gente vê o Gyoko, que é a lua superior número 5, fazendo ali de arte com os seus vasos, é uma arte com corpos de 5 ferreiros completamente retorcidos, com as suas próprias lâminas ali que eles estavam trabalhando, passadas pelos seus corpos e ainda não 100% mortos, portanto tendo espasmos naqueles corpos que estão feridos, e o Gyoko indo lá e girando a espada enquanto ficava se vangloriando do que ele tinha feito. Eu acho que esse é um arco que começa a mostrar que não é só uma historinha de jovenzinhos lutando e ficando mais fortes. A coisa vai ficar pesada e essas batalhas, as ações de Onis têm consequências, e as consequências não são, às vezes, um braço que um Hashira perde e se aposenta, às vezes pode ser a morte. Aqui que eu acho que a coisa vai tomando um tom um pouquinho mais mórbido em Demon Slayer, e eu acho que é algo, um adicional importante pra história. A respiração da névoa do Tokito continua sendo um dos momentos assim mais bonitos na animação dessa temporada. Eu gosto da textura que eles trazem, como se fosse realmente uma névoa, uma fumaça na tela, não simplesmente uma coisa ali em 2D que você vê que é plástica, que ainda assim casa muito bem com todos os elementos que tem ali de paisagem, a fluidez, a movimentação, tudo é muito bonito. E eu gosto como as temporadas vão abordando cada hora um, ou nessa, 2 Hashira, porque cada um deles tem uma respiração diferente, e aí eles conseguem trazer essa parte estética pra dar o tom da temporada diferente de um momento pra outro. O Zui, não só ele era extravagante em roupa, mas nas suas técnicas também. Então toda
temporada tinha um tom mais colorido, mais extravagante, mais brilhante, eu achava maravilhoso. A abertura era muito extravagante também. Aqui a gente entra num tom completamente outro, inclusive nos flashbacks. E ao mesmo tempo, as luas superiores também trazem dinâmicas diferentes de batalha. Tem aquelas que morrem quando você corta o pescoço, no caso do Gyutaro e da Daki na temporada anterior tinha que ser os dois pescoços ao mesmo tempo. Agora a gente vê que nem sempre cortar pescoço mata uma lua superior, e enfrentar cada uma delas exige uma técnica ou uma forma de abordagem diferente. O Gyoko, ele tem uma base dos seus poderes, do seu Kekijutsu, que é o poder do sangue demoníaco. Ali os seus vasos são a fonte do seu poder, são a forma que ele vai se deslocando, né, se locomovendo rapidamente de um ponto para outro. Tanto é que o Tokito, ele vê no começo que o vaso é a fonte do demônio, mas ele atinge um vaso e logo o Gyoko tava em outro. E o seu poder não só tá linkado à ideia distorcida dele de arte, mas ele também não só consome os corpos e joga aquilo pra fora como se eles estivessem embebidos de um material viscoso, mas ele é meio ligado a esse ambiente mais aquoso. Tanto que ele libera os peixões gigantescos, e nesse episódio ele liberou mais outros mini peixes flutuantes que liberam várias estacas de espinho, ou seja, espinhos, né, envenenados. Essa é uma parte que eu imagino, pela reação que eu vi de algumas pessoas ou de várias pessoas do peixão que já aparecia nos episódios anteriores, que alguns vão estranhar. Isso porque a textura, a forma apresentada desses elementos do Kekijutsu do Gyoko, que são os bichões ali flutuantes, ele realmente se destaca e é diferente do resto que a gente tá habituado, tanto nessa temporada de Demon Slayer, quanto nos outros episódios de temporadas anteriores. Eu não acho ruim por dois motivos. Porque eu acho que por ser um golpe, um Kekijutsu, é legal quando você tem uma textura diferente. Segundo, porque a forma que eles fizeram, que não seria possível tão fácil fazer com o 2D simples, de trazer um glow, um brilho, uma viscosidade pro corpo desses bichos peixe, isso fica legal e funciona por causa da técnica que é utilizada. E ele se destaca sim do ambiente, mas pra mim não de uma maneira grotesca, pra mim é de propósito, pra gente sentir essa textura, pra gente sentir aquilo como algo sobrenatural, diferente, de novo, brilhante e viscoso, porque faz sentido pra mim com o Kekijutsu e as propriedades dos ataques do Gyoko. Mas eu entendo, porque é algo diferente. Me digam vocês se vocês estranharam um pouquinho dessa forma de apresentar o Kekijutsu dessa lua superior nesse episódio em especial. E de fato, o Tokito não só não se mostrou ainda em passado, né, a gente ainda não viu ele entrando em contato com memórias esquecidas, quanto também não vimos ele liberando todo o seu potencial. Tá tudo indo bem aos pouquinhos ainda nessa fase. Ele tá mais defendendo os ferreiros que ainda estão ali. O Haganesuka, inclusive, não aparece ainda, ele não está naquele vasinho de arte de pessoas retorcidas, ele está indicado como dentro daquele galpão, que o Gyoko até fica interessado sobre o que tá rolando ali e por que eles querem proteger o que tá lá dentro. E a luta que acontece ali fora, como eu ia dizendo, o Muichiro, o Tokito, o Hashira da Névoa, ele tá mais defendendo. Tanto que ele vai e pula na frente dos espinhos, desde que ele incorporou o que ele ouviu do Tanjiro sobre salvar pessoas, sobre receber favores em troca nessa dinâmica de ajudas mútuas. Aí a gente vê que acontece alguma transformação, e nessa luta também já mais um gatilho para suas memórias. Porque quando o Gyoko questiona sobre salvar vida de pessoas inúteis, né, com ele se jogando na frente de espinhos que estão o envenenando, ele se lembra de alguma outra figura, a gente só vê o seu maxilar, um sorriso que claramente mostra que é um Oni, mas de algum passado que ele não se lembra, que ele apenas lembra de uma fala semelhante desse ser na sua frente, falando sobre vidas inúteis, desprezando vidas. E não só isso, ele se lembra de uma cena, de novo eu gosto da estética que eles fazem do flashback, propositalmente dele tendo essa névoa em volta do que ele se lembra, porque é algo que tá nebuloso, que ele ainda não se recorda muito bem, e porque ele é o Hashira da Névoa também. E lá num quarto, num casebre, um local simples, alguém que se parece com ele lá no fundo, e ele se lembra das sensações, uma noite, calor, cigarras insuportáveis berrando e algo acontecendo com a porta aberta. E como é padrão desse arco e de Demon Slayer, a gente fica indo e vindo e sempre paramos num núcleo em algo catastrófico acontecendo. O que o Gyoko faz com ele é prender exatamente a fonte do potencial de um Hashira. O treinamento de um Hashira, de um espadachim, na verdade, de um exterminador de Oni, passa muito pelo controle de respiração. E o que ele faz é prender ele num vaso ou numa redoma de água, ou de um líquido, enfim, que faz com que ele não consiga respirar. Ele não só tá preso, né, imobilizado num local em que ele não consegue
sair, se movimentar e atacar, portanto, a luz superior ou defender qualquer pessoa, mas ele não consegue utilizar a sua respiração para que ele tenha força de fazer um contra-ataque e sair dali. É uma armadilha terrível e é nisso que a gente termina de assistir esse núcleo do Hashira da Névoa. O episódio, como eu disse, abriu adaptando ali o finalzinho do capítulo 110, que foi essa chegada e encontro com o Gyoko, do Muichiro com a lua superior, e corre ali até metade do 111. O restante de tempo a gente adaptou o final do 111, 112 e o começo do 113. Ficamos numa média de novo de quase 3 capítulos para um episódio, o que eu acho que ficou muito bem aproveitado, porque quando a gente volta para olhar para Mitsuri ali ajudando os ferreiros, foi algo bem fiel ao mangá, com uma sequência bonita, mostrando só um pouquinho das habilidades dela com uma Nichirin muito diferente. Ela chega numa vila que tá destruída, é dito que todos os espadachins, os exterminadores que estavam ali de guardas foram mortos, os ferreiros estavam tentando se defender e um ferreiro acabado, machucado, quase passando para outra vida, ele estava tentando defender o chefe daquela vila ali. Lembrando que, como o próprio Gyoko fala nesse episódio, a ideia é acabar com esse ponto vital da organização dos espadachins para que o próprio pescoço, ele fala metaforicamente, mas para que o próprio líder dessa organização, essa família que tá conduzindo uma revolta e uma luta contra o Muzan através de séculos, a família do Buyashiki, para que ele e sua família fiquem expostos, para que essa organização finalmente caia. Por mais que Muichiro não visse a importância exata daqueles ferreiros, sim, aquela organização e aquele ponto são vitais para que os exterminadores conseguissem existir e continuar e lutar até o final. E todos eles ali sendo mortos, porque se vocês não acharam que ficou claro, sim, vários ali morreram. Quando chega ali a Mitsuri, a gente vê o respiro. Ela não tá lutando diretamente contra o Gyoko, ela tá lutando contra os seus minions, os peixões, de novo o peixão polêmico, e como eu disse, ela tem uma Nichirin diferentona, né? Ela não só é bonita, chama atenção, inclusive comentam sobre isso, é um lado de humor que eles colocam o tempo todo com a sua presença, que é algo curioso quando a gente for ver o passado da Mitsuri, mas enfim, deixa pra lá. Mas também sobre ela, a gente não vê ainda essa Hashira brilhar. Quero deixar claro que a gente ainda tá chegando mais no ápice do que será essa temporada. Assim como foi na temporada passada, e essa é uma fórmula que vai se repetindo um pouco a partir de então com Demon Slayer, os demônios, os Onis, as luas superiores, elas vão mostrando as suas habilidades aos poucos, e os Hashira vão também, em consequência a isso, mostrando todo o seu poder aos poucos também, como uma reação. Você vê que a sua Nichirin, ela é flexível, que ela tem ataques que são, né, muito sinuosos e rápidos e potentes, mas ela não mostrou nem um pouco de verdade do que ela tem de capacidade. O restante, a gente volta pro Tanjiro, e ele sim, finalmente não dá pra reclamar, tem o brilho desse episódio. Porque numa breve cena, que no mangá foi, sei lá, 1 página, 2 páginas e meia, assim, no máximo, a gente vê ele acordando. Ele e a Nezuko tinham ficado desacordados no episódio anterior e eles foram massacrados por escombros, porque aqueles Onis das emoções, né? 3 deles estavam lutando contra os irmãos e 1 contra o Genya, que deu o gancho maravilhoso desse episódio. Pra destruir os irmãos de uma vez por todas, deixar eles expostos, eles acabam, deixam tudo demolido, né? E a Nezuko fica presa nos escombros e segurando a katana do Tanjiro, e ele não entendendo, tipo, larga isso aí, vamos tirar você dos escombros. Mas a menina já tava ali com a cabeça pensando na frente. Ela tava segurando aquela espada pra fazer com que a mão dela realmente sangrasse, e o sangue da Nezuko tá ligado ao seu poder de Oni, ao seu Kekijutsu de fogo. E ela faz uma coisa semelhante ao que a gente viu desde a primeira temporada. Ela coloca fogo naquela lâmina, e quando ela coloca fogo nessa lâmina, aí a lâmina muda de cor. E a gente tem um breve flashback. Um flashback que é uma mistura de coisas, lembranças que estão ali printadas na própria genética, sangue, vínculo antepassado do Tanjiro e dos demônios. Acontece algo que foi parecido com a Daki na temporada passada, quando ela vê a Hinokami Kagura, a respiração, né, da dança do deus do fogo, no caso do Tanjiro. Pelo lado dos Onis, eles se lembram da figura do guerreiro, do espadachim, que séculos atrás quase cortou a cabeça do Muzan. Então fica claro e explícito que o Muzan quase perdeu pra esse cara com cabelão comprido e brinco que o Tanjiro usa hoje. E que ele tinha uma lâmina vermelha também. O calor, a lâmina vermelha, os brincos, tudo isso faz uma ligação direta com a memória que o Tanjiro tem brevemente nesse episódio de uma mulher que lembra muito, por exemplo, a Nezuko, ou pessoas da sua família, ou ele mesmo, vendo o guerreiro e comentando sobre como, quando ele luta, a sua espada muda de cor. A espada desse
desse cara não era vermelha. A espada dele era preta, como carvão, exatamente como é a do Tanjiro. E só quando ele estava lutando, só quando ele estava com as suas habilidades ativadas, que aquilo passava para um vermelho. Vermelho, que aí sim é a cor da lâmina das lembranças e traumas do Muzan, que são tão traumáticos mesmo os seus pensamentos sobre esse dia, que os demônios que receberam seu sangue, as suas luas superiores, que são quem mais tem concentração de sangue do Muzan entre os Onis, eles se lembram explicitamente dessa figura, de novo, da lâmina vermelha, dos brincos, do calor. Calor que, aliás, quando o Tanjiro foi pra cima com a espada ativada, ele sentia correr pelo próprio corpo. Essa técnica é uma técnica que pega muito, né, exige muito do seu próprio corpo, e por isso que ele consegue fazer um golpe, que ele até usa um pouco da lembrança do que ele fez contra Gyutaro pra tentar cortar a cabeça dos 3 demônios das emoções de uma só vez. E ao mesmo tempo que aquele calor percorre o seu corpo, ele comenta também que a própria cicatriz na testa arde. Isso porque ela realmente pega fogo, se você não reparou, ela muda de forma. Ela fica muito semelhante a desse cara da sua lembrança, o guerreiro mais forte que quase derrotou o Muzan. Como eles deixaram muito mais incrível a imagem dos dois se sobrepondo nesse momento. Essa sequência dele cortando as cabeças, de novo, é fluida, é bonita. Eles sabem muito bem deixar essa técnica maravilhosa. Sempre quando a gente tem ápice de Demon Slayer, a gente tem a Hinokami Kagura acontecendo e nem chegando no ápice porque o Tanjiro ainda está aprendendo a utilizá-la. E é muito rápido, porque não é o ápice da temporada, mas do episódio, sem dúvidas, foi. E o gancho interessante do episódio, é claro, é ele descobrir que, opa, Genya tá viva e matou. Quer dizer, cortou a cabeça da emoção ali, da tristeza, mas quando o Genya vira, tá com uma cara demoníaca e um ódio ali, umas veias saltitando, uns dentes que parecem de Oni. O que aconteceu com Genya? Porque Genya anda de dia, Genya come comida de ser humano, Genya faz parte da associação e não desperta qualquer sentimento ou percepção nas pessoas de que ele é um Oni. O que acontece com ele? Esse é o gancho que fica para o episódio que vem. Lembrando que nada tá determinado, tá? Muichiro tá lá preso na bolha contra a lua superior, a Mitsuri tá ainda defendendo a vila dos Minions do mal e o Tanjiro conseguiu cortar cabeças, o Genya também, mas ainda não sabemos se esse é o ponto fraco e o fim dessa lua superior. Ainda tem muita água pra rolar, muita coisa pra acontecer nessa temporada, e se eu te disser que a gente não tá no ápice ainda, é porque a gente não tá. Me contem aí o que vocês acharam desse episódio. Mais uma vez, pra mim, ele foi sensacional, mais do que o outro no sentido de ritmo, porque pareceu 5 minutos, pra quem achou que o episódio passado teve um pouquinho de tempo arrastado, na questão do Tanjiro corre pra cá e voa pra lá e tudo mais. Aqui a gente não teve enrolação, foram 3 núcleos bem trabalhados, bem divididos, Muichiro, Tanjiro, Mitsuri, tudo casou muito bem, e como não poderia ser diferente, a gente termina no caos absoluto e torce pra semana que vem ser um pouquinho melhor. Spoiler, não vai ser. Espero vocês em todos os próximos vídeos, portanto, se quiser continuar me acompanhando, deixe seu like, se inscreva, me ajude compartilhando esse vídeo pra chegarem mais pessoas, e se tudo der certo, vejo você na semana que vem. Tchau, tchau!